Salve galera, bem-vindo ao meu canal, Diogo Moreira 13 aqui vos fala. E como sempre a gente sempre inicia o dia e o vídeo olhando para os céus, agradecendo ao Papai Deus, porque o mais importante é esse sentimento de gratidão que a gente deve ter aqui enraizado nos nossos corações. E outra coisa que eu sempre falo, que também o céu não é o limite, o único limite que existe, meu parceiro, tá aqui na nossa mente. Pega essa visão aí, vamos nos desenvolvendo cada vez mais, porque hoje é literalmente segunda-feira, vídeo 89. Já estamos chegando no dia 90, literalmente 3 meses completando nesse ano de 2021. Meu parceiro, vamos que vamos nessa parada, porque mais ou menos os insights do dia que a gente sempre vai separando ali, né, de acordo com as minhas meditações. Uma é value the things you already did before. Tipo, cara, você tem que aprender a valorizar as coisas que você já fez no passado, de coisas boas e grandes que a gente fez no passado. Quando eu falo sempre de gratidão, às vezes a gente esquece. A gente foca mais no problema do que até mesmo na solução. A gente foca mais no problema do que até mesmo nos grandes logros e sucessos que a gente teve no passado. Então é bom a gente lembrar sempre das coisas boas e coisas que a gente conquistou na vida, justamente com esse propósito, pra gente não só viver no passado, mas a gente viver de coisas boas, não somente das coisas ruins e negativas e enfim, e fracassos. E outra coisa bem interessante também, que é bem interessante, que é, cara, focar, disciplina e balance. Cara, a gente tem que ter um foco, como eu falo sempre da minha tatuagem que eu tenho aqui, ter aquele foco, ter aquela disciplina e ter um balanço pra gente poder controlar tudo, porque no médio e no longo prazo tudo isso vai ser visível e os resultados vão começar a aparecer na nossa vida. Ah, by the way, galera, dá um likezão aqui e se inscreva no meu canal pra você descobrir mais coisas, que a gente vai estar falando bastante coisa. E outra coisa, a qualidade tá muito melhor, né? Pois é, mudei a câmera hoje e vamos que vamos. Deixa eu continuar aqui na pegada. Outra coisa, cara, sempre esteja conectado com o seu ser interior. Desenvolva essa capacidade de você conhecer o seu ser interior e você ter aquela conexão, literalmente aquela conexão interna sua, de que a tal ponto de que você pode olhar no espelho, você vai fechar os olhos nas suas meditações e você vai sentir aquela conexão realmente interna com você mesmo, e você vai ver que você vai ter mais respostas, você vai ter mais conexão, você vai ter muita mais aptitudes para a tua vida em todas as áreas dela, porque a partir do momento que a gente está conectado com o nosso ser interior, meu amigo, muitas outras coisas começam a acontecer. E como eu venho falando sempre do Energy Flows Your Attention Goals, as energias elas vão acontecendo e a gente vai atraindo de acordo com essa energia que a gente bota no mundo. Então é bem interessante isso, pra gente ter aquela real conexão com a gente mesmo, e a gente ao mesmo tempo vai desenvolvendo aquela autoconfiança, aquela autoestima, e assim a gente vai crescendo cada vez mais, porque a partir do momento que você desenvolve essa capacidade, automaticamente a gente está crescendo em todas as áreas e consequentemente a gente é melhor em diferentes áreas que a gente está fazendo na nossa vida. Outra coisa bem interessante ali, ó, tava dando uma olhadinha ali, né, para ver se não era o chefão, né, tamo junto. Vamos que vamos. Outra coisa bem interessante que a gente começou nessa segunda-feira, basicamente são as metas que a gente elabora, que a gente tá fazendo as coisas, e a gente vai organizando, planificando pra gente poder alcançar ela e poder correr atrás delas. E assim, consequentemente, a gente vai poder avançando e a gente vai vendo como as coisas vão evoluindo cada vez mais. Hoje, que é a terça-feira que eu tô gravando esse vídeo de segunda-feira, já algumas coisas aconteceram no dia de ontem, a gente pôde avançar várias coisas. Hoje eu ainda continuo, tanto no meu âmbito de trabalho, como em alguns projetos pessoais que eu tô trabalhando ali. Outra coisa bem interessante foi que eu desenvolvi, eu tive pegando feedback com relação ao modelo de negócio novo que eu comecei a desenvolver, que foi literalmente na sexta-feira. Eu até apliquei, no sábado eu recebi um feedback, inclusive ontem, domingo, eu não cheguei a comentar no vídeo de ontem, que eu inclusive estive desenvolvendo o nosso website para construir tudo, fazer, ficou bem legal, ficou bem bacana, gostaram, até me deram um feedback bacana, e com isso nessa segunda-feira eu tive pedindo feedback, vendo o que a gente pode melhorar, e obviamente no transcurso da semana eu vou estar elaborando um pouquinho mais para ele ficar um pouquinho mais robusto, mais preparado e mais bonito, com relação inclusive aos 2 modelos de negócio. Então vamos que vamos nessa pegada. Outra coisa bem interessante foi que, cara, quando eu tava fazendo exercício, eu tava escutando um podcast ali do Thiago Nigro, e do podcast que inclusive tava lá falando o Joel J, cara. E o Joel J tava falando sobre um tema de que, cara, o cérebro ele é muito ruim para guardar as coisas. Obviamente depende muito de como a gente trata, porém, um dos insights que ele deu, e é algo que eu venho usando bastante tempo, que inclusive eu já recomendei para vocês, de criar um grupo no WhatsApp, ou se você tem no Evernote. Antes eu fazia no Evernote, mas no WhatsApp, como a gente usa todos os dias, fica mais prático para mim, que eu coloquei lá ideias, insights e coisas que eu vou captar, que eu tenho no momento, e às vezes a gente esquece. Hoje mesmo, quando eu via na meditação,
Eu tava com uma ideia quando eu venho literalmente na parte de um dos meus mentores, que é o Gary Vee, que eu tinha me conectado com alguma ideia, mas num lapso, cara, de 5 segundos eu perdi a ideia, cara, é muito sinistro. Depois eu fiquei mentalizando lá, Gary Vee, e não consegui chegar na ideia. Então às vezes a gente esquece as coisas muito rápido, por isso que é bom estar anotando sempre pra gente não perder esse raciocínio e até mesmo ideias. Porém é o que eu falo sempre, o que eu falo não, que geralmente as pessoas fazem. Cara, não adianta nada você ter ideia se você não botar em prática. Então bota em prática o que você lê nos livros, nas notícias, nos conteúdos que você adquire, e assim consequentemente você vai literalmente fazer acontecer, cara, porque o mais importante da vida é isso, fazer a porra acontecer. E aquela parada do espelho, que eu tô lá todos os dias olhando pro espelho para poder me fazer aquela conexão com o meu ser interior, como eu falei no começo, e consequentemente eu poder estar avançando cada vez mais. E vamos que vamos nessa pegada, porque são vários insights que a gente vai pegando e a gente vai se desenvolvendo, e o mais importante, a gente ser a nossa melhor versão do dia anterior e a gente poder estar crescendo cada vez mais, porque, irmão, já vão 90 dias. Irmão, vão 3 meses. O que você fez desde janeiro até agora para poder avançar? Pense bem nisso daí, ó, porque isso daí, ó, é foda. Outra coisa bem interessante que foi, olha lá, poxa, eu tô vendo aqui, que eu descobri uma plataforma muito foda pra gente pegar vários insights do Instagram, inclusive pegar insights, cara, da concorrência, velho, de seja pessoas no seu trabalho, seja no âmbito de influencer, e você vê o que tá dando engajamento para as outras empresas. Então eu descobri uma plataforma nova, tô ali investigando um pouquinho mais pra eu poder pegar um pouquinho mais de sagacidade nela e eu poder tirar proveito de tudo isso. Então, pra concluir o vídeo, rapaziada, a reflexão de hoje basicamente é peças, xadrez e movimentos. Na vida a gente tem que ter essas 3 facetas na nossa vida: pessoal, profissional, saúde, mental, espiritual, todas. A gente tem que ter literalmente bons movimentos para pensar num jogo como se a gente fosse peças. Cada peça da sua vida, na espiritual, na sentimental, na profissional, na pessoal, no seu físico, na sua alimentação. A partir do momento que você aprender a jogar cada peça do seu dia a dia, você vai trabalhar isso como se fosse um xadrez. E o xadrez, ele é estratégico. E o ser humano precisa ser estratégico, porque se não é estratégico, ele acaba vivendo a vida dele literalmente perdido, sem um foco, sem um norte, sem uma meta, sem um objetivo. E assim é onde muitas pessoas, e por muito tempo eu inclusive fui esse tipo de pessoa, só que eu não me conformei, por isso que eu decidi fazer essa jornada de 1% melhor todos os dias, para eu poder estar avançando cada vez mais e eu poder crescer, porque eu quero o Diogo do dia 31 de dezembro, orgulhoso das metas, dos objetivos, dos sonhos que eu pude ter conquistado nesse ano, e assim poder conquistar cada vez mais e poder conectar com pessoas que realmente agregam valor nas nossas vidas, porque como eu falo sempre, as pessoas que não agregam valor na minha vida eu acabo eliminando, acabo deixando de lado, e eu foco no que realmente é prioridade, e prioridade pra mim sou eu. E a partir do momento que eu me conquisto a mim mesmo, o meu ser interior, aquela conexão real comigo, com Deus, irmão, a gente é impossível, a gente não para. E como eu digo sempre, meu parceiro, ó, foco, força, fé, tá tatuado no corpo, assim eu vou avançando cada vez mais. E como eu digo sempre lá, meu parceiro, o céu não é o limite. O único limite que existe está aqui na nossa mente. Então acredita em você, se desenvolva cada vez mais e você vai ver que você é capaz de qualquer coisa que você queira nesse mundo. Tamo junto, é só o começo. É nóis. Perfect.